Ó, todo mundo pergunta, e pergunta mesmo, até quem está viajando já há algum tempo, como é que a gente resolve a questão do gás quando está fora de Portugal e da Espanha. Nosso gás na Espanha e Portugal é o Cepsa. Então a gente compra a botija Cepsa e troca em todo posto de gasolina, supermercado, onde tem. Quando a gente sai na França, a gente bota a botija de gás da França. Foi o suficiente para a gente poder viajar até agora. 2 botijas da Espanha e a gente trocou umas 2 botijas na França. Na França a gente pagou 5 euros a consignação. Isso, e 30 o gás. E depois que saiu da França, a gente Pegou jogou a botija fora, a gente doou para ferro velho. Aqui, agora, a gente chegou na Espanha e vai passar mais tempo na Espanha. A intenção é passar um período um pouco... A gente chegou... Aqui a gente chegou na Itália, né, e pretende passar mais tempo na Itália. Então a gente foi atrás de gás. Nosso gás já estava acabando, as botijas todas, estava no finalzinho da botija da Cepsa, né? A gente pega energia elétrica, não consome gás. E a gente pagou então uma botija de gás propano, sempre gás propano, porque é mais limpo. 26 euros e pouco o gás e 6 euros de consignação na garrafa. Deu um total de 32 euros e 60. Isso. O que não é caro, porque na França é 30 euros só o gás. Não sei quanto tempo dura, pra gente dura mais de 30, 40 dias. São 10 litros, então vai durar uns 35, 40 dias. E vai ali junto com o da Cepsa. Nós ainda temos o gás da Cepsa, que é da Espanha, então a gente vai esperar acabar para depois ligar o conector, né? O da Itália. E antes de sair, se a gente conseguir devolver, ótimo, senão são 6 euros de consignação, que se ficar no prejuízo, são 6 euros. Mas, por enquanto, pra gente, essa solução de botija de gás está sendo fácil, porque a gente não consome, não cozinha tanto, não faz tantas coisas dentro do fogão, é mais o consumo da geladeira. E no verão a gente toma banho frio, e agora na Itália vamos poder tomar um banho quente. Porque o que acontece? A gente tem a intenção, se tudo correr bem, de passar o inverno aqui na Itália. Então, se a gente for passar o inverno aqui na Itália, pra gente uma solução de gás aqui na Itália é muito bom. Se eu não precisasse de gás, eu nem compraria daqui, eu compraria de qualquer país, porque qualquer país vende a botija por consignação e depois você paga o gás. Mas aqui a gente achou um preço razoavelmente barato. É mais caro que a Espanha, mas muito mais caro é muito mais barato que a França. Esse tipo de gás, aí você precisa das mangueiras e dos adaptadores que você compra no lugar ou loja de material de construção. Nós já temos 4 clips diferentes. A maioria te dá. Aqui ela vendia por 10 euros. Então a gente já tem a mangueira, vai adaptar com a mangueira. É isso mesmo. Olha, pelo visto estamos chegando em mais uma cidade amuralhada. Olha que show, hein? Que show, hein? Dentro de 300 metros. É linda, né? Praças e mais praças. Chegamos aqui numa outra vila, é uma área de serviço também. Tem energia elétrica e água, 3 euros por 6 horas. São totens que você compra a ficha no centro histórico e coloca ali. A gente não precisa de água e não vai usar energia porque acabou de sair da energia elétrica. É aquela cidade amuralhada também, é uma fortaleza. Vamos entrar na vila para ver, para conhecer e para passear. É grande, viu? Pelo menos por fora é grande. Por dentro a gente não sabe. Tem previsão de chuva para hoje e bastante chuva. Então a gente vai ver se vai ficar aqui ou se vai continuar a viagem. Mas antes vamos passear e conhecer a cidade. A área de serviço é esse espaço todo aqui. É para 8 autocaravanas, mas cabe muito mais, né? Quando não tem ali 8 pontos de energia e de água, né? E a polícia já passou por aqui, a polícia faz rota aqui, já passou por aqui, foi embora tranquilo. Parece bem seguro. E agora a gente vai ali, passear aqui. Ó, nós estamos estacionados aqui num monumento, aqui parece ser um castelo. E aí a cidade maior, né, o centro da cidade mesmo é um pouco mais para lá. Deve ser de 1 quilômetro e pouco. Então vamos primeiro conhecer aqui, depois a gente vai para lá.
é muito bonito. Aparentemente vai ter uma festa aqui, show, alguma apresentação. Vamos se informar. A Marta adora uma festa. E se é de graça então, melhor ainda, né? Festa de graça, show, vai saber. A gente vai procurar aí o centro de informação turística para poder saber. Mas tem uma instalação bacana aqui, ó. Tem palco, um monte de coisa já montada aí para uma festa para esses dias. Não sei se já foi, mas parece que não. Parece que vai ser ainda fim de semana, talvez. Apesar de estarmos confortáveis, ainda não havíamos comprado a mangueira do gás para a Itália. Então seguimos viagem para uma outra vila e acabamos encontrando um outro paraíso. Ele é uma fofura, beleza, chuchu beleza. Nós chegamos, tinha 3 vagas. Mal a gente estacionou, chegaram mais 3 carros, tá lotada, completa. Não tem mais vaga não. E como vai chover nos próximos dias, vai ajudar bastante a energia elétrica. E olha, a vila é uma fofura, chuchu beleza, lindíssima. Deve ser muito antiga e ela tem um cálice sagrado de 1200 e tal. Incrível, só que tá tudo apagado. Vamos voltar depois para ver se a gente consegue. E o órgão é de 1532. Mas é um espetáculo, é lindo. A Marta tá louca para comer uma pizza, mas quase que ela entra no kebab para comer uma pizza. Não, gente, eu tô parecendo criança. Eu olho e falo, uma cantina italiana de verdade. Ui, tem que tomar cuidado, tem muito kebab por aí no mundo espalhado. Então, se você quer comer numa trattoria, tem que ver se ela é uma trattoria vera. Então é isso, olha, a cidade é fofa, muito bonita, a igreja é linda. Delícia. E tá tudo certo, tudo bem resolvido. Quem curte culinária local, aqui é a região do prosciutto de San Daniele, que é basicamente de cabra. Muitos produtos caprinos aqui, tanto que vai ter um festival de comida caprina semana que vem nessa cidade. Agora sim, chegamos na Itália, vamos tomar um gelato italiano. Olha que bacana! É no formato de uma xícara de café e é um sorvete de café. Vem 4, custou R$ 2,77, vem 4 xícaras com cafezinho de sorvete. Ai, que gostoso, deve ser muito bom. De manhã a gente foi no mercado fazer compras, agora à tarde está vindo numa outra cidadezinha ao lado aqui, vizinha de onde nós estamos, conhecer. Isso é verdadeiramente um cacho de vespa. Olha o tamanho que tá. E a cidadezinha aqui. Tem uma torre aqui, vamos até o centrinho. É uma vila.
ontem a gente viu na televisão, quando passou num barzinho, imagens de destruição e tal. Nós fomos descobrir que antes de ontem teve aqui a 300 quilômetros de onde a gente está, em Firenze, terremoto na escala de 4,9. Foi um terremoto que deixou muita destruição e bastante gente desabrigada, pelo que a gente leu. Olha, raspando, hein? Pertinho. E, na verdade, foi aqui no norte da Itália. Até, não sei se a gente não sentiu que a gente tinha bebido alguma coisa, não sentiu. Não sei ao certo. Mas todo dia? Mas teve e foi mesmo. Faz parte da viagem, né? A gente está na Itália, a Itália tem terremoto e tem tremor de terra. Esse é o nosso terceiro dia aqui. Se a gente ficar, nós estamos na dúvida ainda. É que aqui é um paraíso. Foi o primeiro lugar que nós conseguimos Wi-Fi gratuita e energia elétrica. E um lugar super tranquilo. A vila é uma delícia. Então a gente está pensando se fica mais um dia ou não. Mauro está aproveitando para fazer uma panquequinha, já que tem energia elétrica no nosso fogãozinho. E é isso. Ficamos mais um dia aqui, uma área de serviço bem legal. Tem 8 vagas, tem energia elétrica, tem todos os serviços, água e despejos, e tudo gratuito. Então é uma estrutura muito bacana aqui. Uma vila medieval que vocês viram, né? Tem uma praça aqui, um parque, um campo de futebol. E adivinha quem tá andando por aí? Já até se perdeu. Vamos ver se eu achar. É a nossa pretinha. Olha aqui, já voltou. Ela dá uma volta aí, tô sempre de olho, né? Cheio de mosquitinho. Essa época tem muito mosquito na Europa, tudo de modo geral. Época de começa a chover. Ai, quanto mosquito em cima dela. Ela não liga não. E tem previsão de chuva para hoje à noite, para amanhã, para os próximos dias. Amanhã a gente segue viagem, vai para uma outra vila, para uma outra cidade. Continuar essa viagem que a gente tem feito aqui, tranquila e em paz, graças a Deus. Bom, e olha só, se você curte esse conteúdo, né, esses vídeos que a gente vem postando aí pra você, essas viagens que a gente tem feito, se inscreve no canal, Viajando Geral. Ativa o sininho para receber a notificação para os próximos vídeos e deixa seu like aí para ajudar o canal a crescer. Um abraço, tchau!